Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e mais um vídeo reagindo e classificando coisas. Hoje, especificamente, classificando quais os melhores e os piores tipos de treino na corrida. Obviamente que baseado na ciência, baseado naquilo que os melhores corredores do mundo fazem e que tem resultado, aliado à minha história pessoal, à minha experiência pessoal como treinador há mais de 10 anos. E aqui a gente tem 4 categorias para classificarmos os principais tipos de treino na corrida de longa distância. A primeira categoria e a melhor delas é a categoria suprassumo, aquilo que baixa o seu pace e você precisa fazer. A segunda categoria são os treinos muito bons, que em uma hora ou outra você vai ter que colocar dentro da sua rotina, porque são treinos que realmente melhoram e bastante a sua capacidade. Terceiro, é os tipos de treino que você precisa usar com ressalvas. Então, dá sim para usar eles, são bons tipos de treino, só que não é para todo mundo e não é a todo momento. E o quarto é aquele tipo de treino que ele aumenta o seu pace, ou seja, te deixa mais lento. E o primeiro tipo de treino que a gente tem aqui é o treino fartlek. E treino fartlek não tem. Fartlek é suprassumo, baixa pace. Ele é o treino mais simples, ele que deu origem a todo o treinamento intervalado, o treino de tiro que a gente conhece, e ele é o mais simples de fazer. Aquele fartlekzão livre mesmo, onde é que tu vai fazer inserindo alguns pequenos picos de velocidade ao longo da tua corrida. Então imagina que tu tem que correr durante 40 minutos e o fartlek mais clássico, mais livre, é aquele onde tu simplesmente vai correr alguns trechos mais rápidos, correr alguns trechos mais lentos, sem se preocupar na quantidade de distância que tu vai precisar correr ou na velocidade. Simplesmente tu decide, vou correr mais rápido até aquele poste, vou correr mais rápido essa subida, enfim. É o mais clássico, por que ele é muito bom? Porque tu passa por diferentes velocidades e diferentes tempos expostos a essa velocidade. Então ele é muito simples, é muito bom. É claro que aqui eu tô falando do fartlek bem livre, mas tem também os fartleks mais estruturados que te ajudam a melhorar tanto quanto esse. Então, é muito bom, baixa pace, tem que fazer fartlek. O próximo tipo de treino é aquele clássico que a galera tem ainda muito isso na cabeça, que é correr a distância e o ritmo da prova no treinamento. Isso aqui te deixa lento, tá? O que é isso? Eu vejo muita galera do TAF fazer isso. Então, tem um TAF de 3 km para fazer de 12 minutos, né? E o que a galera faz? Todo treino é correr 12 minutos o mais rápido possível. Ou tem uns 5 km para fazer, a pessoa quer correr 5 km todos os dias o mais rápido possível, 3 km todos os dias o mais rápido possível. Isso é algo bem comum para quem está iniciando na corrida. E eu, quando comecei a correr lá em 2013, era essa a minha ideia. Eu saía da casa dos meus pais, ia até a casa dos meus avós, dava mais ou menos uns 3,5 km, e eu queria sempre fazer o mais rápido possível esse trajeto. Então eu ficava calculando, na época eu só tinha um relógio mais comum, daquele só marcava o tempo, então eu só sabia o tempo que eu saía da minha casa até a casa dos meus avós. E aí eu tentava fazer o mais rápido possível todo dia, obviamente que não dava certo e me gerava frustração, porque se eu fiz forte num dia, no outro dia eu não consigo fazer forte, porque o meu corpo ainda está desgastado. Então isso aqui é um erro clássico e assim, ó, se tu está fazendo isso no seu treinamento, não tem problema, tá? Tu já fez isso. Só que agora tu tem a informação, tu tem o conhecimento, então tu não vai mais fazer isso, beleza? Esquece isso, esquece isso. Inclusive, recebi recentemente um comentário aqui em algum dos vídeos que a pessoa tinha falado que ela não entendia o porquê que os tiros iam ajudar ela a correr mais rápido, sendo que ela precisava correr. Eu acho que era um TAF, se eu não me engano, que ela tinha comentado, que ela precisava correr 2.400 em 12. E por que fazer tiros ia ajudar? Justamente porque o tiro, a gente consegue separar ele em pequenas partes e dividindo essas pequenas partes, nós conseguimos um volume geral total. Então imagina, volume geral total maior, né? Então, se a gente faz 2.400 em 12 minutos, tu faz isso e tu tá no nível máximo de fadiga, tu não consegue mais. Agora, se a gente faz, por exemplo, 10 tiros de 400 metros, nós conseguimos estender a mais, mesmo que tenha pausa no meio, tu passou mais tempo correndo naquela mesma velocidade que tu faria os 2.400 do que tivesse feito só os 2.400 direto. Então essa é a vantagem do treino intervalado. E por que isso aqui não serve? O próximo tipo de treino é o treino leve, aquele Z2, aquele que todo mundo gosta. Isso aqui é suprassumo, baixa pace, treino em Z2 realmente baixa pace.
mas não pelo que a maioria das pessoas acreditam. E sim, o treino Z2 ele é muito bom porque serve para equilibrar os nossos esforços. É através do treino Z2 que a gente vai conseguir um volume maior de treinamento, porque não tem como botar todo o volume que a gente faz na semana somente com treino forte. Então, o objetivo é colocar mais volume de treinamento para que a gente consiga aí sim colher os benefícios de uma melhor capacidade cardiorrespiratória, uma melhor força nas pernas também, estar mais tempo sob os pés, é uma expressão que eu gosto muito de utilizar, para a gente melhorar nosso sistema respiratório, nosso sistema cardiovascular, nossos capilares sanguíneos para distribuir melhor o sangue, para ganhar resistência no coração, aumentar o número de mitocôndrias. Então, um treino leve aqui, em treino Z2, ele é um treino clássico que todos nós vamos precisar fazer uma hora ou outra. Na verdade, uma hora ou outra não, sempre. Se tu não fizer ele num dia, no outro, obrigatoriamente tu vai fazer um treino em Z2. Próximo tipo de treino é os tiros na subida. E tiro na subida é muito bom, tá? Muito bom. Por quê? Porque no tiro na subida a gente melhora a nossa capacidade neuromuscular, ou seja, melhoramos a nossa potência, a nossa força, a nossa técnica de corrida, a gente ganha mais explosão, a gente ganha mais resistência e isso depois quando a gente vai correr no plano fica muito mais fácil. Então, tiros em subida são uma excelente pedida. Só tem que cuidar um pouco aqui. Ele não chega a estar a usar com ressalvas, mas o tiro em subida tem que cuidar para te não fazer muitos tiros em subida, um na sequência do outro, assim, porque isso pode forçar um pouco a mais a tua panturrilha e teu tendão de Aquiles e gerar uma sobrecarga, principalmente se tu é um corredor iniciante que não está tão acostumado, beleza? Então, o tiro em subida tem essa única ressalva, mas fora isso ele é excelente. Por exemplo, um treino clássico em subida, 8 vezes ou 6 vezes de 8 segundos, o mais rápido que tu conseguir na subida, assim, ó, valendo mesmo, com 2 a 3 minutos de pausa. Objetivo, melhorar a técnica. Ótimo, 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 ótimo treino. Pode fazer que tu vai estar melhorando. Próximo são as corridas no steady state. O que seria o steady state? É aquela velocidade normalmente associada à meia maratona e à velocidade da maratona. Então é uma velocidade intermediária. E ele é um bom treino, só que tem que ser usado com ressalvas. Por quê? Se você fica treinando muito tempo nesta velocidade aqui, tu acaba que nem treina leve o suficiente a ponto de deixar o teu corpo criar essa base aeróbica e recuperar, e tu nem treina forte o suficiente para colher melhores benefícios. Então, o momento de usar essas corridas no steady state é quando a gente está numa preparação para uma meia maratona, quando a gente está numa preparação para uma maratona, em alguns treinos chaves, alguns longos chaves ali, para conseguir fazer. Mas se tu ficar fazendo isso todos os treinos, porque não, preciso melhorar meu ritmo de meia maratona e todos os treinos faz isso, tu corre o risco de ficar numa zona cinza. Inclusive já tem vídeo no canal aqui explicando sobre isso, beleza? Então não recomendo fazer sempre, mas é um bom treino sim. Próximo é o circuito HIIT, que é aquele que é tipo um crossfitão, né? Que a gente faz um monte de exercício, aí corre, faz um monte de exercício, corre. E eu vou te dizer que esse aqui, ele não é muito legal, tá? Porque a gente acaba. Na verdade, eu vou deixar ele aqui no usar com ressalvas, que tem alguns momentos específicos que dá para utilizar esse circuito HIIT aqui, se for com os treinamentos, com os exercícios de força, mas tem um circuito HIIT clássico que é aquele que a gente corre rápido, aí descansa muito pouco, aí corre rápido, aí descansa muito pouco. Esse não é tão interessante. Eu vou deixar, para não correr risco de usar, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Ele é melhor que correr a distância e o ritmo de prova, mas ele não é muito benéfico para nós corredores, porque foge muito da nossa alçada, precisa ter realmente um conhecimento muito grande para conseguir aplicar ele no momento certo, e eu realmente não recomendo para a maioria dos corredores, não há necessidade de fazer isso aqui. O próximo é o longo progressivo, e o longo progressivo é muito bom, tá? Esse é um treino que eu gosto demais. Por quê? O que é o objetivo do longo progressivo? Tu vai estar fazendo ali, vai fazer teu aquecimento, vai fazer a tua rodagem, e aí no final, os últimos 2, 3, 4 quilômetros às vezes, tu vai terminar no teu ritmo de maratona, no teu ritmo de meia maratona, ou seja, terminar um pouquinho mais forte. Ele é um treino muito bom para treinar a resiliência, tanto mental, porque tu vai estar tendo que acelerar ao longo da corrida e tu vai ter que lidar com essa sensação de esforço cada vez maior, e também para treinar a tua resiliência fisiológica, porque tu vai ensinando o teu corpo que ele precisa guardar reservas para o final da corrida, o que é muito interessante. Então, basicamente, o longo progressivo, acho que todo mundo tem que fazer, e a cada 2, 3 semanas um longo progressivo ali encaixa muito, muito, muito bem para treinar essas capacidades.
O próximo é o limiar duplo norueguês. Para quem não sabe, esse é um tipo de treinamento que está bem em alta agora, principalmente com o Jacob Ingebrigtsen, né, que acabei utilizando ele aqui, o pessoal da Noruega, que é fazer 2 treinos de limiar no mesmo dia. Então eles fazem um pela manhã, um pouco mais intenso, com intervalos mais longos, por exemplo, um 4 de 6 minutos, 4 de 5 minutos, ficando sempre no limiar de lactato, ou seja, eles fazem uma medição do sangue para ver se o lactato não está ultrapassando 4 milimols, e depois à tarde eles fazem um outro treinamento desse também, aí normalmente com tiros um pouco mais curtos, tiros de 400, tiro de 200 também no limiar. E esse aqui dá para ser usado, mas eu vou botar ele aqui usar com ressalvas, tá? Primeiro porque é bem poucos corredores que vão fazer treino duplo ao longo do dia, então já são poucos corredores que fazem, por exemplo, 2 turnos. E eu acho que para a maioria dos corredores amadores nem se encaixa 2 turnos, tá? E também a maioria das pessoas não tem equipamentos necessários para poder fazer esse treino. Por quê? Porque tu tem que estar medindo realmente se tu tá atingindo aqueles níveis de lactato no sangue ou não, porque é muito fácil de tu ultrapassar os teus limites do corpo e aí tu gerar uma sobrecarga e depois gerar uma lesão. Por isso que eu botaria usar com ressalvas ou até deixaria, não posso deixar que ele te deixa lento, né? Porque dá para usar. Só que ele tem que muitas ressalvas mesmo. Por isso que eu deixei ele vai ficar aqui atrás de tudo mais. O próximo são os sprint máximos com intervalos curtos. O que é isso aqui? Tem a galera que também é a galera do ritmo, a galera que não... assim, ó, pra falar bem a verdade, é uma galera que não entende de corrida, tá? Que é, por exemplo, aquela galera que fala, não, tu tem que correr 200 metros no máximo ou 100 metros no máximo, tu vai descansar 30 segundos e correr mais 100 metros no máximo. Isso aqui não existe, porque se tu vai correr 100 metros no teu máximo, tu não vai conseguir recuperar em 30 segundos, 1 minuto para tu correr novamente 100 metros no máximo. Então isso aqui é muito ruim, tá? Porque quando a gente fala de sprint, de correr muito rápido, a gente está também falando de intervalo longo, porque a gente precisa de um tempo para recuperar as nossas capacidades. Então, não tem, se alguém falar para você, você tem que fazer sprints curtos, sprints na máxima velocidade com intervalos curtos, isso não existe. Não existe, não tem nenhuma possibilidade disso acontecer. Se alguém falou isso, essa pessoa ela não entende de corrida, beleza? É claro que tem alguns treinos de VO2 máximo, onde é que a gente corre aí no VO2 máximo com intervalos mais curtos, mas a gente não está dando um sprint máximo, a gente está no VO2 máximo, que são coisas diferentes. O próximo treino é a pliometria. E a pliometria é muito bom, tá? Pliometria é muito bom, a maioria dos corredores vai ter que fazer pliometria uma hora ou outra. Acabo deixando ele aqui abaixo de todos, ele entraria até um usar com ressalvas, mas eu vou deixar ele aqui como muito bom, porque a pliometria é onde a gente treina a capacidade do nosso corpo de encurtar e acelerar. Então é o ciclo alongamento e encurtamento, onde é que a gente treina ficar um mínimo de tempo em contato com o solo e quando a gente diminui o nosso tempo de contato com o solo na corrida, a gente corre mais rápido. Então, pliometria acaba sendo essencial para os corredores. É claro que você não precisa fazer pliometria o ano todo, mas em algum momento inserir exercícios de pliometria é sim muito interessante. Próximo são os educativos de corrida. E aqui eu vou dizer, eu não vou colocar os educativos de corrida como muito bons, tá? Porque eles não são muito bons, mas eu vou botar aqui usar com ressalvas. Que educativo de corrida dá para usar, não, assim, ó, não dá para te esperar que toda a tua técnica de corrida vá mudar fazendo educativo de corrida, tá? Isso não existe. A nossa técnica de corrida ela depende muito mais das nossas valências corporais, então a quantidade de força, mobilidade e até mesmo de velocidade que a gente tem. E os educativos, eles até podem nos ajudar a corrigir uma coisa ou outra, mas assim, ó, ele tem muito menos benefício do que a galera vende por aí. Eu já fui muito mais fã de educativo de corrida do que eu sou hoje, e eu acho que a gente pode utilizar ele de outras formas. Por exemplo, mas aí o pessoal vai falar, mas os africanos fazem educativo de corrida. Sim, eles fazem educativo de corrida, mas eles também rodam muito volume, eles dão uma atenção muito especial à força e à mobilidade. Então não dá pra gente pegar somente uma característica isolada e extrapolar ela como sendo
único fator determinante para que a gente atinja um resultado, beleza? Então eu vou deixar educativos, dá para usar com ressalva, dá para fazer, ele é o que mais dá para ser usado aqui, diferente dos outros. Ainda vamos subir então, vamos subir os educativos para muito bons, porque não vai ter risco nenhum você fazer alguns educativos de corrida antes do seu treino. O próximo é o treino de força, e treino de força, putz, esse aqui é na frente vou deixar na frente de todos. Você precisa fazer treino de força se você deseja ser um corredor mais rápido e ficar longe das lesões. A gente tem estudos que mostram que o treino de força melhora até 10%, 20% a nossa capacidade de correr rápido. É claro que vai depender muito do quão treinado você é. Então, se você já treina força há muito tempo, essa capacidade de melhoria vai ser menor, né? Mas a capacidade de você ficar longe das lesões, ela ainda se mantém. Se você não tem nada de treinamento de força, inserir isso vai te ajudar muito a ganhar desempenho na corrida, porque se você vai precisar de menos fibras musculares para produzir a mesma força. E quando a gente fala disso, se você precisa de menos fibras musculares para produzir a mesma quantidade de força, você está falando que vai precisar de menos oxigênio para deslocar o seu corpo, ou seja, você tem oxigênio disponível para poder correr mais rápido. Então, treino de força tem que ser feito 2 vezinhas na semana, tá ótimo para quem corre. Se você não faz treino de fortalecimento, você está deixando resultado na mesa na sua corrida. Você está deixando de evoluir. Se tu precisa saber como fazer fortalecimento do jeito certo, tem uma masterclass aqui embaixo na descrição do vídeo que eu te explico como fortalecer da maneira certa para a corrida. Eu te mostro passo a passo quais exercícios, como encaixar ele dentro da tua rotina. Fortalecimento inteligente, o link está na descrição. Próximo, estamos chegando no final aqui da nossa lista, os strides ou as corridas coordenadas. O que é isso, Nestor? Nunca ouvi falar. Talvez você conheça como progressivo, retinhas, são corridas curtas entre 15 e 30 segundos, onde você faz num ritmo rápido e relaxado, ou seja, você corre rápido, mas sem estar no seu máximo. Você dá um intervalo relativamente longo, 1 minuto e meio, e aí depois realiza novamente isso. Isso aqui ó, é muito bom, tá? É suprassumo junto aqui com o treino de força é algo essencial, porque tu vai ensinar teu corpo a correr rápido. E muitos corredores erram nisso, porque eles não fazem o treino que vai ensinar eles a correr rápido. Então, não tem como tu chegar numa prova e correr rápido se tu não treina correndo rápido. É simples, né? Então, os strides, as corridas coordenadas, ensinam justamente isso. E, por exemplo, se tivesse que botar os strides ou os educativos de corrida, eu acho que você melhora muito mais a sua técnica de corrida com os strides, com as corridas coordenadas, que você pode fazer, por exemplo, entre 4 a 6, entre 15 e 20 segundos por treino. Antes do treino de tiro, eu acho uma boa ideia. E também depois de algum treino leve dá para ser feito, beleza? É algo muito interessante para que você melhore a sua técnica de corrida e também alcance melhores velocidades. Treino de VO2 máximo. Esse aqui também, ó. Isso aqui é o suprassumo, tá? Se eu tivesse que botar treino de força, treino de VO2 máximo e treino leve, até vou deixar esses três aqui, ó. Eles são, é a tríade ali do que faz o corredor. Porque o treino de VO2 máximo vai treinar a sua capacidade de conseguir correr mais rápido. Então a gente está falando que são velocidades ali por volta da velocidade de 3 km, a sua velocidade de 5 km, e aí esses tiros vão aumentar a capacidade que você tem de suportar correr mais rápido por mais tempo, vão melhorar a tua velocidade, vão melhorar a tua técnica de corrida, e por ser também um treino difícil de ser executado, porque ele realmente vai exigir a tua concentração, ele melhora também a tua capacidade mental de tolerar mais desconforto. Então, é assim, ó, brilhante. Juntando esses três aqui, ó, mais uns strides e um fartlek, aqui, ó, é assim, ó, se você corre, se você está iniciando a correr, concentre nesses três primeiros aqui. Até diria que se você está começando a correr, coloca os strides antes do VO2 máximo, tá? Foca nesses três, mas assim, ó, esses 5 primeiros são a base e todo corredor vai começar ou vai fazer esse treino frequentemente ao longo do ano, beleza? E por último, mas não menos importante, são os longões. Só que são os longões mais especificamente acima de 1h30. Se você já assistiu alguns vídeos meus aqui do canal, se você é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Nestor, olha só, estou me apresentando no final do vídeo. Sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Sempre peço para que vocês, se gostaram desse conteúdo até o momento, deixem o like para ajudar na divulgação e caso não seja
inscrito, inscreva-se ainda. E também sempre peço para que você olhe a descrição dos vídeos, porque na descrição dos vídeos tem o link para o fortalecimento inteligente, por exemplo, que eu já comentei, mas também tem o link para minha assessoria, caso você deseja conhecer um pouco mais sobre ela e ter a minha orientação para evoluir na corrida. Tem link para o meu playbook de como baixar o pace na corrida, tem link para minha newsletter, que são cartas que eu envio direto para o teu e-mail, tem link também para o meu Instagram, link para o meu Strava, enfim, olhe a descrição do vídeo. E aí, quando a gente fala de longões acima de 1h30, voltando ao assunto, eu sempre falo que longo, independente da distância que você vai correr, tem que ser entre 1h e 1h30 de duração para qualquer distância. Só que aqui eu tô falando com os longões mais específicos. E esse aqui tem que usar com ressalva, tá? Por quê? Porque longos acima de 1h30 acabam gerando um desgaste bem grande no corpo, tá? A gente acaba, porque como a gente passa muito tempo exposto, ele gera esse desgaste maior. E aí a gente tem que usar com ressalvas, tá? Se é, por exemplo, um corredor que não está treinando especificamente para uma meia maratona ou para uma maratona, é ocasionalmente por mês, um a cada 45 dias, só para ter um contato com uma resistência maior. Eu, particularmente, nem utilizo com os meus alunos que não estão em preparação para uma prova mais longa. Mas aí sim, para pessoas que estão se preparando, por exemplo, para uma meia maratona ou para uma maratona, acaba que esse aqui é um tipo de treino que vai entrar sempre na preparação, porque, como são provas que duram mais tempo, e aqui depende também da velocidade da pessoa, tá? Tem pessoas que não vão chegar a fazer longos acima de 1h30, mesmo treinando para um 21K, e tem pessoas que vão. Então, tem que ser usado com um pouquinho mais de ressalva, porque o tempo de recuperação entre um longo e outro é bem grande, tá? Então, recomendo cuidado com isso, beleza? Espero que esse vídeo tenha sido de valor para você. Peço mais uma vez, se você aprendeu algo nesse vídeo, se ele foi útil para você, deixa o like, já tá tudo certo. No mais, a gente se vê numa próxima. Valeu!